Então, nós vamos, mais uma vez, dar início ao nosso Evangelho no Lar, hoje contando com a grata presença do Ariel, do grupo musical que ele vai apresentar, vai falar para nós um pouquinho desse trabalho, e com o tema A União Espiritual e a Corrente do Bem, tá? Nós vamos, então, agora procurar fazer alguns instantes de, vamos dizer assim, uma breve meditação, um breve relaxamento, para nós entrarmos na sintonia do que o Ariel já vai desenvolver para nós através da música. Então, o convite é, a partir desse momento, fecharmos os olhos e procurar se concentrar, cada um em si mesmo. Fechando os olhos, nós não vamos mais ficar atentos ao que está acontecendo fora, ao redor, o movimento, o barulho, nada disso. Nós vamos silenciar a nossa mente, silenciar a nossa alma e procurar olhar para dentro. Esse é o convite nesse momento para nós nos sintonizarmos com o que vamos ter agora. Luzes no céu se manifestando, tecnologias chegarão aqui. Luzes no véu já estão brilhando, sinais da nova era já se manifesta em ti. Lá já existiam, agora se fazem presente. Uns já pressentiam, outros vão mudando a mente. É a conexão com engenheiros siderais, é sintonização ligada às nossas pineais. Preste atenção nessa regeneração, acorda para a missão, é tempo de evolução. Você é ser estelar no Merkabah de proteção, embarcando nessa nave com Deus e todos os irmãos. Durante o seu sono, continua a trabalhar, ligado ao fio de prata, para a vida conservar. Um
astronauta estudando esse planeta. Criança tão curiosa, apegada e ansiosa. Preste atenção nessa regeneração, acorda para a missão, é tempo de evolução. Você é ser estelar no Merkabah de proteção, embarcando nessa nave com Deus e todos os irmãos. Não vamos errar de novo, faça a reconexão, resolvendo os downloads para sua ampliação. Não vamos errar de novo, faça essa conexão, recebendo os downloads para sua ampliação. Subindo, se conectando com o hospital, com a fraternidade, todos os engenheiros siderais, subindo, elevando. Preste atenção nessa regeneração, acorda para a missão, é tempo de evolução. Você é ser estelar no Merkabah de proteção, embarcando nessa nave com Deus e todos os irmãos. Preste atenção nessa regeneração, acorda para a missão, é tempo de evolução. Você é ser estelar, você é ser estelar, você é ser estelar, você é ser estelar. Boa noite a todos. Boa noite. O ano voou, né, gente? Meu Deus do céu. Bom, primeiramente, me chamo Hariel Import, sou palestrante e trabalhador da casa há um bom tempo. Fiz os cursos da casa, o passe, a apometria, e esse é um dos motivos de eu estar aqui, né? Podendo partilhar com vocês um pouco do que a gente estuda, do que a gente recebe. E tenho um trabalho na música há 12 anos. Minha banda chama Ninho Sarasvati. Tem a Fê como vocalista, toca os metais do grupo, o Anderson como percussionista, mais um percussionista em São Paulo e um flautista e vocalista também. Trabalhamos com música e espiritualidade há mais ou menos 5 anos, né, no contexto geral. E a gente vem tentando estudar com que forma que a gente pode sensibilizar as pessoas a receber a espiritualidade com música, que é a forma mais fácil de tocar na alma da pessoa, né? E como a gente demonstrou esse interesse por esse tipo de trabalho, a espiritualidade também nos dá rezos, né? Que são as músicas, para poder passar essa mensagem de uma forma mais prática e sensível. Então, essa música que vocês acabaram de ouvir é do nosso grupo. E assim como as outras que a gente vai cantar. E pensando no tema da palestra de hoje... Oi, mãe, tudo bem? Me veio muito de falar sobre o trabalho do espírita, né? Então, qual é a diferença que faz na nossa vida nós sermos espírita, né? Comparado às outras pessoas, às outras religiões. E aí eu fui estudar um pouco de alguns livros falando de trabalhadores espíritas
E aí eu me dei de cara com um livro chamado Diálogo com as Sombras, que é um estudo sobre os próprios trabalhadores espíritas e os conceitos legais que eles podem ter. Legais é bem pop, né? Os conceitos que eles podem usar, os sistemas que eles podem usar para ter um trabalho coerente, harmonioso, que tenha proteção. Então, vinculado a isso, eu decidi trazer esse tema, porque sempre volta na ideia de união espiritual. E essa união espiritual, ela tem um efeito, e esse efeito chama corrente do bem. Então, são coisas interligadas. Então, para a gente explorar esse tema, eu também quis revisitar alguns temas espíritas que, às vezes, a gente, por ficar tanto tempo vendo o espiritismo, a gente esquece de algumas coisas básicas do fundamento. Então, para a gente fechar o ano quase com uma reciclagem, né, sobre espiritismo e sobre espiritualidade, eu trouxe algumas coisas também que são básicas do espiritismo, mas que são bom relembrar. Aí tem uma frase da Mayra Rocha que ela fala assim: religião é escolha, espiritualidade é dever. Pode passar. Então, uma coisa que o Tini faz e que eu também adoro sempre fazer é buscar a etimologia das palavras, né, para descobrir de onde que vem. E aí a palavra união, ela vem da ação de unir, tornar um. E a corrente vem da palavra correre, que significa correr, fluir e deslizar. Então, quer dizer, só desliza junto porque está preso, vinculado. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, o tema da palestra, baseado com esses significados, é como se fosse dizer tornar-se uma unidade em espírito que faça fluir o bem com mais progressão, né? Pode passar. E aí, quando a gente vai estudar os livros espíritas, algumas questões que falam sobre as relações, porque se a gente está falando de união espiritual e estamos encarnados, estamos falando de relações, né? E aí, os espíritos falam assim, Kardec pergunta sobre a vida social ao espírito, né? Se isso faz bem e tal. E aí eles respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavras e as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então não foi inútil. A gente se comunicar não é algo inútil. Foi dado justamente para haver a troca, haver a comunicação. Por instinto, os homens buscam a sociedade. E todos se inclinam ao progresso, auxiliando-se mutuamente. Então por que será que às vezes a gente passa provas em conjunto? Para naturalmente a gente se auxiliar, né? E a gente percebe que quando a gente quer resolver sozinho, a prova se estica mais ainda. A dor se aumenta até gerar o atrito de consciência de preciso pedir ajuda ou preciso ajudar. Aquele cara está numa situação, aquela mulher está numa situação, o que eu posso ajudar? E aí finaliza dizendo assim: o homem tem que progredir. Insulado, então quer dizer isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Então, aqui já é uma deixa, né? Nós não temos todas as faculdades, todo o conhecimento. Nós precisamos ter essas trocas para a gente se munir de mais informação. Falta-lhe o contato, senão se embrutece e se estiola. Aí eu estava vendo, que agora eu não consigo ver nos comentários do notebook, mas parece que estiola é um termo que significa quando a planta parece que está sem sol ou sem água, aí ela fica estiolada, como se fosse murcha, seca, sem vida. Então, o homem sem ter essas relações, né, fica como essa planta. Pode passar. E aí, na questão 886, o Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Aí ele assinala aí embaixo: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejasse que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras, Jesus disse: amai os outros como os irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Então, quer dizer, independente da categoria, cargo, posição social, essa relação é necessária. Pode passar.
Tem tanto slide que eu não lembro nem qual é a sequência. Eu vou... Então, quando a gente começa a olhar para tudo, a gente percebe que a conexão ela é necessária para tudo, né? Quando a gente fala dos 7 corpos sutis, a gente fala de 7, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma unificação. Quando a gente fala das árvores, embaixo da terra, todas conectadas por raízes, células, informações. Quando a gente fala do planeta, né, constelações estelares, né, sempre tem a ver essa ideia das conexões. O violão com cordas diferentes, trazendo uma harmonia só quando se faz um acorde. Os planetas, né, sistemas planetários funcionam juntos, né? Tanto é que se um planeta entra no fluxo do Sol, ele pode até começar a fazer parte, né, desse sistema solar. Pode passar. E aí, quando a gente vai falar disso, a gente também está falando de missão espiritual e missão coletiva, né? Porque se estamos todos aqui juntos, tendo aprendizados parecidos, algumas coisas a gente tem conexões para viver junto. Então, quando a gente fala de missão espiritual, a gente está falando da nossa responsabilidade, nossos encargos. Então, o que eu decidi lá atrás, ou o que eu fiz lá atrás, ou o que eu me comprometi lá atrás, que eu preciso cumprir agora. Essa informação está dentro de mim. Então, é uma missão que vai vir para mim de forma espiritual para eu viver com escolhas pessoais, com a minha responsabilidade. E quando a gente fala, então, no caso, consciência, né? E quando a gente fala de missão coletiva, tem a ver com sentimentos mais altos. Então, agora eu não posso falar assim, o que é bom para o Ariel, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu estou falando do coletivo. Então, quando a gente fala do coletivo, a gente quer dizer também de renúncia, né? Então, a missão coletiva ela tem a ver com sentimentos altos, fraternidade, caridade, amor. E esses sentimentos altos, eles trabalham a nossa comunicação, a nossa humildade e o nosso servir. Então, quando a gente tem o próximo para trabalhar junto, é a oportunidade que a gente tem de servir. Porque não adianta eu servir a mim mesmo. Não é trabalhar a caridade. Então, eu preciso do próximo para trabalhar e se servir. O próprio Espiritismo é uma missão coletiva, né? Porque se estamos recebendo essas informações preciosas, esses estudos, esse despertar do que é a mediunidade, tem uma função, né? Tem uma função de despertar que mora nisso, que calha sobre a nossa responsabilidade conforme o que estamos recebendo. Então, a nossa missão nunca é sobre apenas nós, né? Então, basicamente, o coletivo evolui quando indivíduos vivem a sua missão. Então, se eu faço bem a minha missão, autoconhecimento, estudar, procurar me melhorar, eu influencio o coletivo, né? Porque senão alguém vê uma atitude ruim em um círculo e acha que aquilo é uma verdade universal, né? Ou perdem a esperança no bem, né? Vendo alguém que é embrutecido, que é violento, fica traumatizado e acha que o bem não existe, às vezes porque só teve aquela referência. Então, nós como espíritas, sabendo isso, temos que pensar isso nos meios que a gente entrar, né? Então, como que eu vou servir de exemplo de Cristo cósmico, né? Que eu sempre falo isso, né? Cristo cósmico, né? Cristo não veio só para um grupo, né? Então, e aí quando o indivíduo amadurece, quando ele participa desse coletivo, ele amadurece. Então, por quê? Porque agora ele também sabe que além da preciosidade que ele tem, ele também serve a algo maior, que é o quê? O coletivo, é Deus, né? É os sentimentos altos que a gente falou. Pode passar. E falar de conexão também é falar de intermediar. E falar de intermediar também é falar sobre mediunidade, né? Então, coisas que eu acho que é sempre bom relembrar sobre a mediunidade é que é uma faculdade natural do encarnado de interação entre o mundo físico e espiritual. Então, primeira coisa, mediunidade não é coisa de espírita, é coisa do espírito. Então, nós temos médiuns na igreja evangélica, nós temos médiuns no catolicismo, nós temos médiuns de Testemunho de Jeová, em todo lugar. Não importa se o nome muda, mas todos são sensíveis à espiritualidade. Se vai chamar Espírito Santo, se vai chamar Oxalá, aí é outra história. Porque lembra da frase lá do começo, né? Religião a gente escolhe, agora dever espiritual não. Ele já, na verdade assim, né? Não escolhe agora, né? Já foi decidido. Todo aquele que sente qualquer grau a influência dos espíritos é um médium. Então eu trouxe o trechinho do Livro dos Médiuns. Quanto mais ostensiva a mediunidade, mais sinal de recolhimento de karma. Então, assim, de ajustes, né? De processos que a gente teve com espiritualidade que a gente traz em abundância para a vida encarnada. Então,
não devemos venerar médiuns, né? Isso é uma coisa básica que a gente tem no espiritismo, mas que às vezes a gente vê que ainda acontece. Ou vê uma pessoa que é médium, né? O que você está vendo em mim? Você está vendo alguma coisa aqui? É sempre assim, né? Ou você consegue uma carta da minha tia que... É sempre isso, essas pérolas que a gente vê por aí. E nós, como bons espíritas, temos que sempre lembrar que o propósito não é esse do espiritismo, né? Tirar esses estereótipos que existem sobre o médium. Então, quando a gente venera um médium, a gente está indo contra o próprio movimento espírita, né? O próprio Chico falava, né? O telefone toca de lá para cá. E é para aqueles que têm missão nessa parte. Porque se for mais uma vontade do que sentido, aí é o ego que vai tomar a frente. E aí é o ego que vai escrever, aí é o ego que vai falar. Então não podemos fazer esse caminho inverso, né? Mediunidade não é espírita, é do espírito e não prova adiantamento moral. Então quer dizer, Andreas vê espíritos. Isso significa que ele é mais evoluído moralmente que todos aqui, porque ele vê espíritos numa casa espírita? Não. Então calha de novo naquela questão que eu falei. Mediunidade não aprova adiantamento moral e não devemos venerar os médiuns. Devemos informar, devem estudar, né? E trabalhar no coletivo. Porque se fica muito foco nele também, a gente acaba com o médium, né? Simples assim. O que poderia ser um trabalhador espiritual fornecendo informações para a gente evoluir, a gente acaba com ele por causa do excesso de elogios. Usamos nossas faculdades espirituais na família, no trabalho, na influência energética. Quantas pessoas a gente vê assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu sento lá e fico... E aí quando vai fazer bolo, põe a mão graciosa, cheio de energia do bem pra gente e faz um bolo maravilhoso, que parece um passe magnético. Ou pessoas que trabalham com jardinagem, pessoas que trabalham com crianças, tudo isso é uma forma de depositar as suas energias, né? E nela se encontra também o seu próprio autoconhecimento, porque por algum motivo você tem uma conexão com aquilo que você faz, ou com aquilo que você gosta de ouvir, ou com quem você gosta de conviver. Então a nossa espiritualidade ela é sempre manifesta nas coisas que a gente gosta de fazer, ou nas coisas que a gente às vezes nem gosta, mas sabe resolver, né? Cara, eu não gosto disso, mas eu sei resolver isso, naturalmente. Pode passar. E quando a gente fala de união espiritual, a gente lembra também que a galera que ajuda a gente a fazer tudo isso são grupos espirituais. Então, o exemplo já vem de lá. Sempre vem juntos. E o que eles trazem? União, a ideia de egrégora, né? Então, cada religião tem uma egrégora, cada espaço tem uma egrégora, cada casa tem uma egrégora, e juntamente tem os espíritos que simpatizam com essa egrégora. A proteção, que foi uma das palestras que o Tini trouxe para a gente, por exemplo. Então, precisa-se de um grupo de espíritos trabalhando nessa frequência para fazer o ancoramento dessa casa, por exemplo. O aprendizado. Então, se você ler os livros espíritas, sempre tem um menos experiente com um mais experiente andando junto, né? Para visitar as casas, para fazer tratamento, tem sempre espíritos acompanhados, um mais novo e um mais experiente. E o trabalho coletivo e produtivo. Então, quer dizer, se a gente faz junto, a gente é mais produtivo, tanto encarnado, tanto espiritualmente. No fim, são sempre seres de fora tentando chamar nossa atenção para algo de dentro. Espíritos mais sábios nos auxiliando sem ferir o nosso livre-arbítrio. Então, por quê? Se ele aparecer e falar, Ariel, não é aí não. É de fora. Não trabalhou em mim tomar uma decisão do meu livre-arbítrio. Então, eles querem despertar em mim esse conhecimento para me dizer, não é ali. Acho que não é ali. Estou sentindo que não é ali. Então, é diferente. Pode passar. E, claramente, o mal também se une, né, gente? Para poder atrasar o nosso caminho, né? Então, o que é diferente? Lá não é com esse amor, esse conhecimento que a gente está falando. Lá a gente está falando de manipulação, de obsediação, de perversidade, que é o que a gente recebe quando vai fazer os tratamentos, né? Então a gente percebe energia de raiva, energia de tristeza, energia de ego. Então a gente tem que usar toda essa energia que eu falei anterior para amainar essa energia aqui que é mais violenta. Existem seres inteligentes superior por trás desse tipo de trabalho. Então, por exemplo, um bar, né?
Você percebe que tem diferença do mal de fazer uma pessoa se sentir mal e vomitar, de um mal de criar um beco de droga. Não é um espírito qualquer que vai estar ali, vou fazer ele dar uma vontadezinha. Não, é seres mais perversos mesmos. Então, esse mesmo trabalho que a gente está falando de união espiritual existe do outro lado também. Por não haver disciplina e sensibilidade, suas ações são violentas, perversas e invasivas, que é a diferença de incorporação e possuir, né? Então, são coisas que chamam a atenção, porque não existe a responsabilidade. Pode ver, uma pessoa que é mais propensa a brigar, ela chama a atenção, porque ela não tem a responsabilidade de preciso ter postura, preciso obedecer, preciso ter calma. Ela chega e ataca. E por isso que as coisas que acontecem na sociedade nos chamam mais atenção às coisas ruins, né? São coisas de energias violentas. Pode passar. E aí, estudando o livro do Diálogo das Sombras, eu achei algumas frases que englobam o quanto nós, até vocês que não são trabalhadores da casa, os conselhos são bons da mesma forma. Porque vocês lidam com pessoas, vocês lidam com a espiritualidade de vocês lidam com egrégora, com proteção. Então, peguei 3 frases de cada página, até marquei ali. Então, a primeira fala assim: os acontecimentos que os espíritos nos trazem, seja de evolução ou dor, sempre tem ligação com outros seres, nunca é um evento isolado. Então, quer dizer, tanto espíritos que são super evoluídos tiveram que aprender com alguém, tiveram que ter alguém para fazer eles chegarem em algum lugar. Assim como os que passaram por traumas, teve alguém que acabou causando isso. Então, nunca é um evento isolado. Não se desencoraje pelos primeiros erros. Então, quer dizer, não parar logo no começo. Nem se fanatize ou fascine por pseudo-guias. Nossa, sonhei que fulano ia vir aqui, veio. Sou o master. Estragou tudo que a espiritualidade colocou. Porque pseudo-guias. Você fica naquela sementinha do ego, né? Aí acertou outra coisa depois, porque acham que a gente espírita é adivinhador, né? E aí, sou o master. Eu já estou sentindo toda a espiritualidade. Aí depois quer dar consulta. E pronto. Aí já acabou com tudo. Então, assim, não pode nem parar no medo de não vou começar e também nem deixar o ego subir, né? Se dedicado ao caminho sério... Nossa, eu falei a palavra antes de ler ela. Se dedicado ao caminho sério e dedicado ao estudo, se apresentarão para o auxílio espíritos esclarecidos. Então, comecei na calma. Olha, eu vou estudar isso aqui, vou ver o que é isso. Isso aqui pode agregar. A nossa mente já acende a luzinha, os espíritos falam, vamos dar mais informação para ele ali. E aí começa o caminhar. Um só membro que desafine da atmosfera da harmonia do grupo, no caso aqui está falando de grupos de trabalho, mas tem relação com todos nós, pode abrir sutil brecha para os espíritos perturbarem ou desintegrar o grupo. Faz sentido para vocês? Mesmo não sendo trabalhador da casa, faz sentido isso? Quando uma pessoa está desconectada do grupo, o que você fala assim, tem aquela pessoa que, puxa vida, afeta todo o grupo. Então, é a nossa corrente, a união espiritual. Pode passar. A gente vai cantar uma música agora, espero que dê tempo, que é, como a gente falou do mal, aí agora eu queria trazer essa egrégora de São Miguel Arcanjo, para a gente cantar agora, e aí a palestra continua, tá bom? Gratidão. Oração de São Miguel, transformação que vem do céu, oração de São Miguel, transformação que vem do céu.
coração, transformou a nossa vida, nos colocou num novo caminho, nas batalhas que pareciam não ter saída. Hoje sei que não ando sozinho, quebro todos os contratos, viva São Miguel, anuncio minha vitória, viva São Miguel, levanto minha espada, viva São Miguel, começo uma nova história, quebro todos os contratos, viva São Miguel, anuncio minha vitória, viva São Miguel, levanto minha espada, viva São Miguel, começo uma nova história, energia das estrelas, leste, oeste, norte e sul, envolvido em seu manto, nessa energia eu canto, invocando a chama azul. Energia das estrelas, leste, oeste, norte e sul, envolvido em seu manto, nessa energia eu canto, invocando a chama azul. São Miguel, São Miguel, São Miguel, peço licença ao seu poder, nessa simples canção, feita com coração, minha força vai crescer. São Miguel, eu te saúdo, desça nesse salão, nos faz melhor. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. São Miguel, São Miguel, São Miguel, peço licença ao seu poder, nessa simples canção, feita com coração, minha força vai crescer, minha força vai. São Miguel, eu te saúdo, desça nesse salão, nos faz melhor. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth. Viva São Miguel! Então, ainda falando de união espiritual, quando a gente lê tanto o Livro dos Espíritos, tanto a Bíblia e qualquer outro tipo de filosofia, a gente vê que sempre os maiores problemas são o ego e a ignorância, né? Então, o ego é a grande armadilha do espírita, né? Por quê? A gente tem um pouquinho mais de conhecimento, porque a gente acaba estudando o Livro dos Espíritos, que vai matando algumas charadas, algumas dúvidas que a gente tem da espiritualidade, e isso às vezes faz nossos irmãos se perderem, né? Acharem que sabem um pouquinho mais que o outro, ou terem uma ideia de separatividade. Então, isso não funciona. Se a gente vai falar de união espiritual e corrente do bem, não funciona. A gente deve espalhar o espiritismo com consciência. Então, eu ouvi uma amiga minha falando que ela deixou de ser espírita porque falaram para ela que fulana podia ter morrido, porque talvez foi isso, porque talvez foi aquilo. Aí eu fiquei, gente, se tivesse vindo fazer um cursinho com a gente aqui, de vir direto no fundamento, sabe? E não de ir pela curiosidade, não tinha distorcido tanto, que é o espiritismo, né? Sempre aplicar eu acredito no lugar de na verdade. Aprendi isso com um irmão, que eu gosto muito, que ele falou assim, o problema, Ariel, é que a gente sempre fala assim, na verdade, tipo, dono da razão, né? Na verdade. E não, eu acredito que é assim.
Então, isso já revela um pouco essa questão de como a gente lida com o nosso ego, né? Trabalhar com espiritualidade não é sobre você ser reconhecido, mas sobre o dever que evolui você. Então, se você está servindo, não é para... Vou lá porque eu tenho que ajudar aquele irmão que está ruim. Você está trabalhando você, é para o seu bem. Servir, ajudar é uma oportunidade para você evoluir. E se você está impaciente para isso, aí é uma reforma íntima mais profunda ainda, que precisa ser, né, feita. Em Mateus 12, 25, fala assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui já é uma deixa do que a gente está falando, né? Se houver divisão dentro de um movimento, qual é a força, né? Com que força que a gente vai enfrentar o propósito principal? Então, a diferença, quando uma coisa tem propósito, é muito visível, né? E aí, falando sobre essa questão do ego, uma coisa que a gente estudou e aprende muito na questão indiana é que Shiva, ele é o destruidor, né? O transmutador. E tem uma imagem de Shiva, que é o Shiva Nataraja. Pode pegar aí, Chay? Se quiser mostrar para o pessoal. Shiva Nataraja, ele tem essa imagem que ele está em cima do Apasmara. Apasmara é o símbolo do ego e da ignorância. Então, veja, o ego sempre abaixo do triunfo espiritual, né? Então, ele está representando o ser espiritual. Então, o ego abaixo dos pés. E por que ele não está amacetando para matar? Porque ele sabe que o ego faz parte do caminho. Não tem como, se tirar o ego, vai a gente junto, né? Então, ele controla. Ei, você é abaixo do pé. E não literalmente ódio, porque aí o caminho acaba sendo outro, né? Então, ele amaina ali o Apasmara. A perna levantada significa a liberação do Sansara. Então, quer dizer, libera para a vida continuar. A roupa de tigre, né? Na história fala que o tigre, mandaram um tigre para capturar Shiva. Ele, além de derrotar, fez uma roupinha. Querendo dizer assim, o instinto animal que a gente tem, ele dominou ele, mas não jogou fora. Ele usou de forma boa, né? Virou uma roupa. A cobra é o domínio sobre o medo e a ilusão. Quem não tem medo de cobra, né? E é um simbolismo já sobre o domínio sobre o medo e a ilusão. O fogo tem a ver com a destruição e a transmutação. Então, quer dizer, ele está fazendo um processo de transmutar. E o rosto calmo, querendo dizer equilíbrio, né? Equilíbrio. Pode passar. E aí, quando a gente fala de unificação, essa frase eu achei bem legal, eu coloquei que unificação não é todos serem iguais, mas se unirem em ligação com o mesmo propósito e a essência que nos conecta. Então, quer dizer, o propósito a gente conversa sobre isso, a essência a gente sente, né? Então, é essa pegada. E quando a gente sabe que essa evolução está acontecendo, o mínimo que a gente tem que fazer é não ser uma pedra no caminho da mudança, né? Então, falar sobre evoluir não é ser santo, mas é investigar o que contradiz com o que acredita. Então, se todos estão nessa casa, tem um motivo, uma coisa, um ideal comum. Então, o básico é a gente olhar o que é ao contrário do que eu vim buscar aqui. Isso já é um grande norte para a gente auxiliar a evolução coletiva. Não basta não fazer o mal, deve-se refletir o bem que omitiu. Então, não, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Mas quantos bem, às vezes, eu deixei passar de fazer, que estava ali, né? Lembrando que eu estou falando de mim também, viu? Eu sempre me estudo para poder pôr ali. Perdoar para seguir e não para concordar. Porque tem coisa que a gente fala, isso aí eu não perdoo nem lascando, né? E aí depois a gente vai lá e quer a misericórdia de Deus, de Jesus, né? Então, é algo para a gente refletir. É ser honesto e humilde consigo mesmo sobre suas faltas e avaliar se essas faltas não estão moldando suas atitudes e opiniões. Então, se eu sou uma pessoa que eu me considero nervosa, será que isso não molda a minha opinião? Se eu sou uma pessoa desanimada, será que isso não molda a minha opinião? Então, isso é algo de trazer a refletir. E aí eu achei... engraçado que eu estava pesquisando, apareceu um negócio nada a ver sobre, que eu falei ali, que não é sobre ser santo, né?
que é o Santo do Pau Oco. Eu dei risada porque eu não sabia o que significava na íntegra. E aí eu fui ver que eram caras que eles descobriram que se mandassem diamantes dentro de santo, passava, porque ninguém ia querer olhar um santo para ver o que tem lá dentro, né? Então, basicamente, não é isso que devemos ser, o Santo do Pau Oco, né? Que se veste como um príncipe, como santo, e dentro da gente, né? E eu dei muita risada quando eu me toquei, que eu entendi essa história do santo. E aí a frase, né? Mas eu não sou tão difícil de lidar. Sou tranquilo. Pode passar. Aí, tem o horário. E aí eu peguei algumas coisas que acabam atrapalhando a gente se conectar com o Cristo cósmico, né? Então, uma das coisas é... Se nem Jesus agradou a todos, imagina eu, né? Quantos não falam isso, né? E aí o próprio Jesus fala, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Olha, se você nem é Jesus, vai agradar a todos, e Jesus está dizendo que você pode fazer isso e mais. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você vê que bonito. Ou a gente dizer assim, tudo bem você ter fez isso, uma hora vai chegar, vai pegar você assim, ó. Quanto amor, né? E aí, então, torcer a lei do karma para o irmão que o desagradou, né? E aí Jesus diz, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Então, não é esse o caminho que a gente tem que seguir. Pode passar. E aí, quando a gente volta a falar de união espiritual, então a gente vê, por exemplo, a Umbanda, né, as gírias que sempre envolvem união espiritual, os trabalhos de consulta, a forma de lidar com a natureza. A gente tem os yogis que sentam na rua para discutir espiritualidade. Às vezes os caras nem se conhecem e vê que é um guru no chão, senta, faz uma pergunta e dali se desenrola um super assunto. A gente vê os indígenas que trabalham sempre a dança junto, o canto junto, né? Eu coloquei um exemplo também do Japão, né? Que são pessoas muito autônomas, né? Quebrou uma ponte, constrói junto, faz tudo muito rápido, tudo trabalho junto. Pode passar. E aí, falando ainda sobre o quanto o mal impacta, né? Por que a gente não vê também o bem impactando, né? Tem coisa aí, né? Então, por exemplo, ó, Brasil zera a transmissão do HIV de mãe para filho. Menor índice de mortes por AIDS em 30 anos. Pobreza extrema do Brasil caem ao menor patamar da história, ponto IBGE. Robôs estão revolucionando a medicina. Longevidade está aumentando por causa da tecnologia. O Google fechou um acordo verde com startups para reflorestar a Amazônia. A camada de ozônio se encontra no melhor período de recuperação. A gente não recebe essas informações, né? Então o bem ele está trabalhando, só que ele não é tão preocupado como o ego do mal é para se mostrar. Olha como isso é cruel. A vida é assim, aprenda que o mal é assim. Toma cuidado na rua, neurose, né, na nossa cabeça. Então o bem está acontecendo. É que a gente às vezes está no lugar errado, ou procurando no lugar errado, ou se deixando receber informação errada. E aí tem a parábola de Sócrates, né, falando ainda sobre informação, que eu vou falar bem rapidinho porque o horário está bem apertado, que ele está num rio e aí chega um rapaz e fala, Sócrates, eu tenho algo para te contar. E aí Sócrates fala assim, antes de você me contar, o que você vai me falar é verdade? Aí o cara, me falaram. É útil? Vai afetar alguém? Se uma dessas for sim, eu não quero saber. Então ele peneirou a informação que ele ia receber. Se é verdade, se é útil e se vai afetar alguém. Se for uma dessas sim, não quero saber. Menos uma informação ruim na vida. Pode passar. E aí tem uma frase de Mateus que fala assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade. Então, quer dizer, estudou aquilo, tem conhecimento profundo sobre aquilo. E não como os mestres da lei, né? Então você vê a forma de Jesus falar. Pode passar. E aí a Marilza postou um tempo atrás um link lá no grupo que eu achei muito legal, que uma irmã espírita falava sobre a embocadura, né? Então, quando a gente vai tocar um instrumento, a gente prepara a embocadura para o som sair harmônico, né?
E aí ela assimilou isso ao espírita, quando ele vai evangelizar. Então ele tem que preparar a embocadura do instrumento dele para a forma que vai passar a mensagem para os irmãos, né? Então ela falava mais ou menos assim: a preparação do instrumento para passar a mensagem é fundamental. Devemos trabalhar mais o tom de voz, as palavras, a harmonia da mensagem para que ela chegue com amor e represente o Cristo em nós. Então, assim, é jeito até para falar de espiritismo, né? É jeito para falar sobre a espiritualidade. E aí tem o Evangelho, né, que fala dos trabalhadores da última hora, né? Vou tentar ler rapidão. Trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, mas daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita. E esses que retardou a hora da colheita clamarão: graça, graça, e o Senhor dirá: como implorais graça, vós que não tivesse piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste estender-lhe as mãos, que esmagasse o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graça, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra, e não na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Cumprir-se-ão então as palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros do reino dos céus. Aí era um trecho que o Espírito da Verdade usou. Pode passar. Então, reflexões espiritualistas que nos chamam para a união. Onde faltar o bem, terá abertura para o mal. Quem mais se mostra disposto, mais a espiritualidade irá nos confiar um trabalho evolutivo de grau maior. Progredir sem perder a simplicidade. Nosso trabalho começa nos defeitos, nas faltas e provas, e precisa de sentimentos elevados para superar acima de estudos. Pode passar. E aí, quando a gente fala tudo isso, a gente está falando de corrente do bem, né? E o que a corrente do bem traz para a gente? Fraternidade, proteção, maturidade, ampliação. Sobre ganhar experiência e combater a intolerância, porque a gente sempre vai lidar com alguém que pensa diferente. É promover a paz e fortificar a fé. E é trazer esperança aos desanimados. Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde estiverem um ou mais em meu nome, eu estarei ali. E aí, todo o trabalho que a gente faz é muito ligado ao que os Espíritos trazem sobre os bons Espíritos, que é o caminho que a gente quer chegar. Então, os bons Espíritos, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam ainda, conforme o grau, os traços da existência corporal, como linguagem, hábito e suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhe é a fonte que não se perturba a inveja, nem os remorsos, nem as más paixões, que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida o que se mostra digno de proteção e neutraliza a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é devido sofrê-la. Pode passar. Então, o que diferencia tá ligado à corrente do bem? Eu ia contar uma parábola aqui, mas o tempo não dá. Você sempre está conectado a uma fonte de espíritos ligado ao coletivo. Então, como eu falei, os grupos espirituais estão sempre amparando os grupos, né, da Terra. É trabalhar disciplina, humildade, sensibilidade, resistência e amor. E é pensar o que muda na sua vida você ser espírita, né? É sempre trazer essa reflexão. O espiritismo não exige nada de ninguém para evoluir. Ele projeta a luz visando despertar a consciência e sabe que a consciência desperta e exige a si mesma. Então, não precisa que o outro te mostre aonde você precisa melhorar. Você desperta em você. Pode passar. E isso serve de exemplo para nossas crianças, né? Então, a gente que tem um pouco mais de conhecimento, a gente acaba sendo exemplo para as crianças que vão ser os futuros espíritas, né? Aliás, esse irmão, esqueci o nome dele agora, ele é aqui de Franco da Rocha, essa foto dele dando aula, que ele é maestro.
Pode passar. Aqui são exemplos de união espiritual, né? Então, monges se unindo para fazer Jesus conversando com os apóstolos, indianos se unindo para fazer mantras, trabalhos sociais, trabalhos espíritas, pode passar. Trabalhos em hospitais, né? Médicos que fazem trabalho de humor com criança. Julian Celotti, que doa alimento para as pessoas na rua, que está enfrentando um grande desafio ultimamente, né? Foi cortada as lives, a informação. Festa de Herê, né? Doce para criançada na rua, é uma benção, né? Ali as criancinhas se ajudando para poder pegar o cachorro que está na água. E aí a frase fala: a competição está na parte de baixo. No topo, as pessoas estão se ajudando, né? Pode passar. Então é isso, pessoal. No fim, o trabalho em conjunto visa sempre o mesmo norte, nosso aprimoramento. E ele é impossível de se fazer sozinho. Gratidão e excelente fim de ano a todos. Agora a gente vai cantar a última música, que chama Força da Fé, ligado a essa foto. E é isso. Meu Deus. Música para agradecer o dom da vida, da fé, para encorajar a gente pro próximo ano. Força da fé. Dia lindo aqui nasceu, que alegria acordar, respirando o dom da vida, com alegria em rezar, com alegria em rezar. Essas provas no caminho vêm pra nos fortalecer. Se o planeta é escola, é estudar e agradecer. É estudar e agradecer. Força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Você não está sozinho, seja onde estiver. Força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Viva a corrente do bem, que vai sempre mais além. E vai sempre mais além. Essa vida é um sopro, vamos todos se abraçar. Chega de coisas mesquinhas, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Rezando pra você, vem te ajudo a levantar. A família universal, São Miguel vem nos guiar e ajuda a rezar. Força da fé, força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Você não está sozinho, seja onde estiver. Força da fé, força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Viva a corrente do bem, que vai sempre mais além. E vai sempre mais além. Salve todos os pretos velhos, Mãe Maria e Jesus Cristo, me tiraram da armadilha, é por Deus que eu existo.
somos filhos do céu. Deus em sua experiência, protegidos por Miguel. Protegidos por Miguel. Viva São Miguel! Força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Você não está sozinho, seja onde estiver. Força da fé, força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Viva a corrente do bem, que vai sempre mais além. Força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Você não está sozinho, seja onde estiver. Força da fé, viva a fé, vamos ter fé. Viva a corrente do bem, que vai sempre mais além. Dia lindo aqui nasceu, que alegria acordar, respirando o dom da vida, com alegria em rezar, com alegria em rezar. Gratidão. Gratidão.